Olá, pessoal! Shalom, shalom! Vamos para a nossa aula de hoje, abrindo essa live aqui no Instagram para compartilhar com vocês a parte 2 e final da sequência do nosso assunto sobre os personagens do desfecho dessa era. Quais são os personagens envolvidos no final dos tempos? A gente vai ver que a Bíblia, ela menciona alguns personagens que minimamente vão nos ajudar a identificar, diante dos eventos que estão acontecendo à nossa volta, se nós estamos ou quão próximos nós estamos da vinda do nosso Senhor, do nosso Messias. Então esse é o objetivo de hoje, falar um pouquinho do cerne, do aspecto central, daquilo que é o mais importante, que é o aspecto espiritual, que está por trás desses personagens que estão construindo diante de nós esse cenário geopolítico no tempo que nós vivemos, certo? Então esse é o assunto de hoje. Deixa eu dar meu bom dia para quem está chegando por aí. Bom dia! Ai, coisa boa! Estamos aqui para mais uma meditação, mais uma vez aos pés do Senhor. Se você já pode, quem está entrando aí, essa turma que senta na frente. Pessoal que está entrando aí, acho que eu só consegui ver aqui a partir da Simone. Bom dia, Roberta. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Carlu. Bom dia. Que bom. Ei, Dani, bom dia, Shalom. Irmã. Família bendita. Edna, bom dia, minha linda. Quem tá chegando, então, tem a turma que senta na frente, Cal. Gente, essa turma que senta na frente, hein? Se vocês puderem, pega a Bíblia, então, pra gente lendo alguns versículos e deixa aí também. Wanda, você foi a primeira, então não vi passando, Wanda. Bom dia, Samar, Mary, bom te ver. Rita, seja bem-vinda. Cláudia, bom dia, querida. Ai, coisa boa, gente. É muito bom dar o bom dia, né? Mas, às vezes, eu ainda preciso, ei, Dai, bom dia, abrir essa live aqui no Instagram, porque esse assunto eu vi que o nosso grupo online ainda, muita gente está pedindo para entrar, ainda não está tendo acesso. E é uma aula muito importante, muito, muito mesmo. Hoje o que eu vou falar então talvez seja uma das aulas mais importantes que a gente vai ter aqui nos últimos dias e eu quero que todos tenham acesso. Eu não quero que ninguém fique limitado porque não sabe mexer no Google Meet, ainda não aprendeu a entrar lá no nosso link. Então é muito bom que eu faça essa live aqui, mas eu fico com vontade de ver o rostinho de vocês, né? De vocês verem uns aos outros, é muito gostoso. Mas ok, então, pessoal, eu vi que vocês já se conhecem aí, vão trocando mensagens no chat, esse ambiente carinhoso que o Senhor tem nos dado. Então, quero agradecer mais uma vez ao Senhor por a gente estar aqui nesse nosso momento de escola bíblica dominical. Ai, minha saudosa escola bíblica dominical. Podendo tirar esse tempo para estar aos pés do nosso Senhor e eu amo, já me emocionei aqui, estar aos pés do nosso Senhor Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos. Eu amo. E que oportunidade de poder me juntar nesse momento a pessoas que estão também com o coração conquistado pelo Senhor, o coração rendido diante dessa santa e poderosa palavra de Deus. Então, hoje eu gostaria de explicar para vocês... Gente, nem começou a live, já vou tirar meu óculos. Hoje eu gostaria de explicar para vocês, puxando aqui o que a gente falou na nossa última aula, que foi o quê? Abordando em especial o profeta Daniel e o livro do Apocalipse, nós estamos construindo o desfecho
a sequência das profecias de forma que a gente possa olhar para o mundo, para os eventos, olhar para a história e identificar na história o cumprimento das profecias. Então, de que adianta eu conhecer as Escrituras? Eu conheço a Bíblia, conheço as Escrituras, as profecias, mas eu não conheço a história. E aí, como que eu vou ver o cumprimento das profecias? Percebe? Então, eu sempre digo para vocês que o importante é que a gente conheça a Bíblia e conheça a história. Então, quando nós estamos aqui dando notícias, a gente sempre fala, o meu objetivo aqui não é trazer informações midiáticas, né? Ser enfim, informações da mídia, trazer informações, né? Ser uma repórter. Mas, dentro do que o que está acontecendo, nosso empenho tem sido, esse evento que está acontecendo, ele está sendo o cumprimento de alguma profecia, porque se eu olho para algum evento e identifico essa profecia se cumprindo, essa profecia, então eu consigo me localizar cronologicamente na Bíblia. Falo, olha, nós estamos aqui nesse lugar. Nossa, então se nós estamos aqui, falta se cumprir só isso. Depois disso, eu já sei que vem isso. Percebem a importância? E Jesus, nosso Mashiach, ele nos advertiu que nós deveríamos olhar para os sinais, que nós deveríamos saber, vou usar as palavras de Jesus, discernir a nossa época, discernir os dias que nós vivemos. E o que significa isso? Eu preciso ter uma compreensão espiritual das coisas que estão acontecendo. E isso só é possível quando nós estamos cheios do Espírito Santo e quando nós conhecemos bem a palavra de Deus. Então, esse é o incentivo, eu creio que essa é a mensagem, né? Que o Senhor quer trazer para nós. Não é encher a nossa mente de informação, mas é assim, como nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e como nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que sejamos um povo preparado, um povo que discerne a época, discerne os dias que estão vivendo, certo, pessoal? Então esse é o tom daquilo que a gente tem compartilhado. No profeta Daniel e no livro do Apocalipse, a gente vai ver eles mostrando a construção da história. Eventos relevantes que vão se desencadear ao longo da história, onde vão surgir impérios, governos humanos. E aí eu mencionei para vocês que, assim, que impressionante que o profeta Daniel, ele viveu 500 anos antes de Jesus e na época dele, 500 anos antes de Jesus, na época do Império Babilônico, e ainda profecias que ele escreve na época do Império Persa, já do Império Medo-Persa, ele recebe profecias acerca do que vai acontecer a partir daquele momento que ele estava vivendo ali na Babilônia, pensa, 500 anos antes de Cristo, até o final dos tempos, até a ressurreição, porque o livro de Daniel termina falando, Senhor, Daniel, descansa, que no final dos dias você se levantará e vai receber a sua recompensa. Então fala até a vinda do nosso Senhor Jesus, da ressurreição dos mortos. Então Daniel enxergou os 2.500 anos pela frente. Privilégio. E ele deixou essas coisas registradas, muitas coisas ele não entendeu, mas ele teve o auxílio de muitos malachim, muitos anjos. Na verdade, a gente vai ver, em especial, citado ali o anjo Gabriel, trazendo a compreensão dessas coisas, e o anjo Miguel, ali também batalhando, de certa forma, cooperando para que Daniel recebesse a compreensão dessas coisas.
Então a gente vai ver que a construção, essas profecias, por que eu cito tudo isso quando eu vou falando assim? Para vocês verem que são coisas muito preciosas, enviadas pelo Eterno, enviadas pelo céu, muito preciosas, são coisas eternas que vieram do céu para a terra. Nós devemos olhar para isso como quem segura, como diz o Ronaldo Lidório, né? Como quem segura uma barra de ouro. A gente precisa pegar as profecias, olhar para as escrituras como quem realmente está diante de algo muito valioso, que vale infinitamente mais do que uma barra de ouro. Mas algo muito valioso, certo, pessoal? Então, eu vou fazendo, né, trazendo esse tom, o Espírito Santo vai me conduzindo aqui para poder trazer a glória também, para que o nosso coração seja aquecido diante dessas profecias. E a gente veja a soberania de Deus em tudo isso. E aí ele vai ver os reinos, então, olha, vai vir Babilônia, ele estava ali, ele vai ver que Babilônia ia cair, depois da Babilônia viriam outros 2 reinos que se levantariam como poderosos impérios na terra. E esses reinos têm nomes ali no profeta Daniel, que é o Império Medo-Persa e a Grécia. A gente vai ver cabeça de ouro a Babilônia, o peito de prata e o quadril de bronze. Ou a gente vai ver o bode e o carneiro. A gente vai ver, então, menções mesmo do nome, depois da Babilônia, vai vir o Império Medo-Persa e logo depois vai vir a Grécia. E a profecia vai destrinchar direitinho o que vai acontecer com cada um desses impérios. E aí depois começa a ficar um pouco mais misterioso, né? O livro de Daniel, como a gente fala por aqui, vai trazer outros personagens porque eles estão mais associados ao final dos tempos. Vai ficando bem escondido, mas a gente viu que o Espírito Santo vai nos conduzindo na compreensão, só vai tornando mais escondido, mais difícil, mas o Espírito Santo vai nos conduzindo e vai nos mostrando esses personagens, que são Edom, Ismael, a gente vai ver o advento do Islã, e quando a gente olha para o livro, isso no profeta Daniel, e quando a gente olha para o livro do Apocalipse, a gente vai ver João trazendo uma visão com mesmos insights, a gente vai ver as bestas, os animais, mas João vai trazer uma outra perspectiva para dizer a mesma coisa ali. Falando, por exemplo, de uma mulher que está montada numa besta que tem 7 cabeças, e aí ele vai ver que essas 7 cabeças são 7 reinos, e na profecia João vê, então, que cronologicamente aqueles 7 reinos são reinos, a mesma coisa que o profeta Daniel viu, reinos que estão surgindo ao longo da história, ou áreas que estão surgindo no mapa. Na época do profeta Daniel havia somente aquela região do Oriente Médio e aquele extremo Oriente. Mas a gente já vê que na época do Império Romano, depois de Jesus, da onde vem Edom ali, a gente vê a Europa surgindo, a Europa, na verdade, ocidental, e se espalhando ali mais para o Ocidente. Claro que nós já tínhamos ali Roma, Itália, Espanha, muitos países, mas se consolidando como continente, como nação, que prepara, inclusive, o mundo para uma descoberta de uma nova região, que vai vir praticamente aí, depois do século XVI, que somos nós aqui, América, todo o continente americano, a partir do século XVI. Então, tudo isso a gente vai vendo, por exemplo, na profecia do Apocalipse, quando vai falar no capítulo 17, desse 8º rei. Então, João vai ver a construção da história e vai ver que cada cabeça daquela besta é um império, um governo relevante, poderoso, que surge no mundo e que depois do 7º, nós vimos que menciona o Império Turco Otomano, não tem nome, mas nós podemos olhar para trás, conhecendo as profecias e conhecendo a história, nós podemos identificar, obviamente com a ajuda do Espírito Santo, entendendo, discernindo essa nossa época. Olha, o Império Turco Otomano que veio logo depois realmente da queda do Império Romano. E aí o 8º rei. Nossa, quando o Império Turco Otomano começa a cair, já estamos aqui na época das guerras mundiais. Na época da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o Império Turco Otomano deixa de existir.
E aí nós temos a Primeira Guerra Mundial e já temos aí o século XX, a gente vai ver que foi a época da ascensão de um outro império muito poderoso no mundo, que passou a dominar, inclusive, todo o cenário geopolítico. Aí ele já estava envolvido nos eventos geopolíticos a partir do século XX até hoje, que é o Ocidente, ou a América, representando hoje todo o Ocidente. Então tá aí. É isso, é esse link agora, fazendo essa introdução, que eu quero mostrar para vocês, que quando eu estou falando desse assunto, sempre eu gasto muito tempo, e aí eu gasto pouco tempo, sempre deixando claro para vocês. Irmãos, eu espero que eu não esteja falando muito rápido, que eu quero aqui ser bem direta aqui, e ainda essa primeira parte é uma revisão, espero que esteja ficando claro. Se de vez em quando alguém conseguir, que eu sei que é bom ficar só prestando atenção, sem piscar, mas se alguém tiver facilidade aí, tá claro, tá entendendo, me ajuda também. Então, aí a gente vai ver que sempre eu tenho muito tempo para falar sobre isso, que eu já falei para vocês, eu fiz esse resumo, eu imagino que a maioria de vocês acompanhou, um resumo difícil, assuntos difíceis, mas que a gente já, quem está acompanhando aqui já está realmente acompanhando, já está entendendo, mas eu sempre falo assim, irmãos, mas nós sabemos que quando chegar o desfecho dessa era, o final dos tempos, Jesus vai vir julgar, vai trazer o seu julgamento, e aí a gente vai vendo, obrigada, Marinésia, tô vendo aqui, muito claro, certo, obrigada. Então, Jesus está vindo julgar. Aí pensa, eu estou falando para vocês de Edom, Ismael, Amaleque, a Babilônia, esses personagens que eu quero falar hoje. E aí eu estou falando para vocês de países, a América, ou da religião islâmica, ou do Irã, da Rússia. E eu tenho esse vídeo fixado no feed desde 2023. Eu sempre menciono ele, eu falo assim, irmãos, vocês vão ver que em algum momento ali, já mais para o final, eu vou dizer, olha, mas Jesus não vem destruir o Irã, não vem destruir o muçulmano, o americano, né? Ou o russo, nada disso. Então, Jesus vai vir destruir a maldade, a perversidade. E aí eu sempre termino dizendo isso para vocês. Hoje o objetivo é que eu explique para vocês agora, a partir de agora, é isso que é o cerne da questão. Certo, pessoal? Então aperta o cinto, quem está chegando aí agora, não pisca, aperta o cinto e se concentra. Que a gente vai entender algo que é crucial e assim, bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que tem nos dado a oportunidade de entender isso. Eu agradeci tanto ao Senhor, de entender isso que nós vamos entender a partir de agora. Irmãos, Jesus vai vir destruir a maldade, a perversidade. Baruch Hashem, louvado seja o Eterno, que vai chegar o dia. Vai chegar esse dia que toda maldade ela vai ser erradicada, toda maldade ela vai ser destruída. E o que acontece é que, quando nós olhamos então para o cenário que eu estava falando, né? A construção dos países, governos, eu dou nomes para o cenário geopolítico, nós vamos ver que Jesus vem acabar, aniquilar, exterminar, dispersar toda a maldade. A maldade, ela está dentro, incorporada nesses eventos. É dentro desses cenários. Então, a gente lê a Bíblia, a gente tem esse desafio. Então, eu percebo que foi uma das coisas que me custou muitos anos, até eu cirurgicamente delimitar essa compreensão, a ponto de hoje estar aqui conseguindo, com a graça de Deus, transmitir isso para vocês. Que quando a gente olha para a Bíblia, existem momentos que nós estamos lendo e fala mesmo de um país, de uma região geográfica, de uma nação, de uma região geográfica ali, delimitada.
Mas existe hora que a gente lê a Bíblia e a gente está vendo a mesma região geográfica, vai aparecer o mesmo nome, um país, mas naquele momento, o que está por trás, a compreensão desse texto é que o que Jesus, o Senhor, vai destruir é a maldade incorporada dentro dessa região geográfica. E aí, eu entendendo isso, eu sei que ele está vindo destruir a maldade. E a maldade de uma forma geral. Mesmo as que não estiverem dentro dessa região geográfica limitada ali pela Bíblia. Mas por que ela limita geograficamente? Um motivo para, às vezes, eu ler dentro da Bíblia assim, e vou destruir Babilônia. Aí tem gente que pensa assim, nossa, Babilônia é onde ficava o Iraque, o atual Iraque. Então, o Senhor vai destruir o Iraque. Essa compreensão, ela tá certa ou tá errada? Tá errada. Então, eu preciso olhar para a Bíblia, ela tá falando Babilônia. E aí, em vez de eu seguir o raciocínio limitação geográfica, como muitas pessoas já fizeram, pessoal, muitas pessoas já fizeram, achando que Deus vai vir destruir o Iraque. Ou não, Babilônia é Jerusalém, vai destruir a Jerusalém, enfim. Então, o que a gente precisa? Identificar nessas horas, é assim, o que Babilônia representa. E é isso que é o cerne da questão. Existe um significado espiritual por trás dos personagens e Deus vai usar esses desenhos para nós, para que a gente veja a característica da Babilônia, a característica de Babel. Olha para a história, eu olho para a história, eu vejo quem foi Babel, vejo o que foi Babilônia mesmo, geograficamente, o que aquelas pessoas, aquela nação, aquele império, aquela torre de Babel, o que Babel representava. E aí eu entendo que existe um significado espiritual, é uma representação. E a partir do momento que Babilônia, Babel, aparece no final dos tempos, numa época que não tem Torre de Babel, não existe mais Nimrod, não existe mais Nabucodonosor, não existe Babilônia. E eu não preciso agora trazer Iraque, a região. Agora eu preciso, hoje, em vez de trazer Iraque, a representação, cadê Babilônia? Eu preciso trazer a representação espiritual. O que Babilônia representava? Aí eu localizo no mundo, no planeta inteiro, qualquer coisa que eu encontre no planeta que represente Babel, que eu vou mostrar para vocês hoje, mas já dando spoiler, que pode ser que fique mais fácil, que represente o orgulho, a soberba. Babel é tornemos o nosso nome célebre, a soberba humana, o orgulho, a centralidade do homem. Então, qualquer coisa que representa isso, quando o Senhor fala que vai cair a Babilônia, vai destruir a Babilônia, hoje, no final dos tempos, esse personagem, eu preciso entender que ele está falando que vai destruir toda a soberba humana, todo o altivo, toda a centralidade humana. E é isso que ele vai destruir. Certo, pessoal? Tá ficando claro? Então, existem profecias que a gente vai precisar entender o significado espiritual, que é o que eu estou explicando aqui hoje, e ao mesmo tempo nós precisamos também ver as limitações geográficas. Quando ele vai dizer, por exemplo, profecias contra a Síria, contra o Líbano, tem momentos que nós vamos ler essas profecias e realmente elas estão voltadas para limitações geográficas no nosso tempo. A gente olha para os nossos dias e vê, nossa, realmente
o governo autoritário, opressor, esse regime opressor da Síria, do Líbano, seja de onde for, do Irã, a Bíblia tem profecias falando especificamente sobre esses países, sobre o regime político. Olha que interessante, impressionante. E aí, nesses momentos, também eu preciso olhar, sim, para limitações geográficas e ver assim, tinha uma profecia para que Gaza seria destruída, lembra? Nós falamos muito sobre isso aqui na época da guerra. E eu mostrava para vocês, gente, Gaza vai ser desamparada, Gaza vai ser destruída, Gaza vai pertencer aos remanescentes de Israel, aos restantes, profecias escritas antes de Cristo. E hoje nós vemos ali um povo que ficou 2000 anos fora da sua terra, voltou em 1948, os remanescentes de Israel, os judeus, e Gaza pertence aos remanescentes de Israel. Se cumpriu a profecia. E aí a gente vai olhando e discernindo. Tem hora que é Gaza, que é a limitação geográfica, certo? Mas tem hora que não é o Iraque, quando fala da Babilônia. É o soberbo, é o altivo, é o orgulhoso, é o homem que confia em si mesmo, que afronta Deus. Certo, pessoal? Então, nós vamos ver que no final, então, eu separei para vocês 4 personagens e eu vou dar nomes a eles e mostrar para vocês como que a Bíblia descreve. Hoje ainda, para vocês terem uma ideia, o objetivo é reforçar, ainda é fazer um resumo para que minimamente essa ideia fique muito clara na mente de vocês. Até aqui tô vendo aí, uau, tô entendendo, tá claro. A Cláudia colocou, a Cintia falou, espírito da maldade operando no homem, obrigada, Cintia, eu amo quando vocês vão resumindo também, muito bom, espírito da maldade operando no homem, obrigada, Cintia. Então, o que acontece? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre, já que são personagens que a gente tá falando, eu escolhi 4. E, por exemplo, 4 personagens são ramos. Eu escolhi 4 porque, primeiro que são os que a gente tem falado ultimamente. Edom, Ismael, Amaleque e a Babilônia. Então eu vou descrever para vocês esses 4 e eu quero que vocês tenham uma experiência de olhar para a Bíblia e discernir bem quem são esses 4, certo? Obrigada. Dani, Babilônia, podemos considerar a nova era? Não, Dani, obrigada pela pergunta, que a gente já vai respondendo aqui quando for mais fácil de responder. Vamos ficar com o conceito bíblico hoje. Eu vou trazer para vocês um conceito bíblico. Tenta pelo menos nesse momento. Não que não seja importante você ter conhecimento dessas coisas e a gente associar, certo? Mas nesse momento, assim, Babilônia podemos considerar segura. Eu vou falar agora, de acordo com as escrituras, o que nós podemos considerar Babilônia. E a gente fica com o conceito bíblico, bem claro, obrigada, Edna. E é ele que vai fundamentar a nossa compreensão, certo, pessoal? Então, nós precisamos aqui, foi bom a Dani perguntar, porque eu quero mostrar para vocês assim, nós precisamos ter um fundamento, que é a Bíblia. Sempre. A palavra de Deus é o nosso fundamento. A partir do fundamento, lançamos o fundamento, estamos firmes naquilo que a Bíblia, a Escritura define. O que podemos dizer? É o que a Bíblia define. A Bíblia diz isso, é o fundamento. A partir daqui, então a gente vai ter compreensões de outras nuances, de outras coisas, certo? Eu acho que essa é a melhor resposta. Foi bom a Dani ter perguntado, que vou deixar isso claro aqui. Então, vamos ao fundamento. A Bíblia considera a Babilônia o quê? Vamos ver conceitos bíblicos agora. Certo. A Cal tá aí no fuso horário já almoçando, né? Certo. Joia, Dani, ótimo. Enquanto a Cal tá almoçando, tem gente tomando café aí, né, Marinésia? Então, eu vou fazer uma dinâmica com vocês que eu amo fazer. Abre a Bíblia, agora sim. Quem tá aí, quem puder. Quem não puder, eu vou ler alguns versículos hoje. Mateus capítulo... Deixa eu olhar aqui que eu não anotei, não.
Mateus capítulo, tem que olhar aqui. 3. Mateus capítulo 3. Eu vou ler um versículo com vocês. Depois eu vou conceituar os personagens. Não vou demorar, eu vou só mostrar para vocês. Vai ser rápido. E depois, no final, eu vou voltar e ler esse versículo. Eu amo fazer essa dinâmica. Eu quero ver o quão claro, o quanto de luz nós vamos receber. Isso vai mostrar que, de fato, o Espírito Santo está aqui. A presença do Espírito Santo aqui conosco, ela é evidenciada pela luz que chega. Certo, pessoal? Então, 3, versículo 11. Certo. A presença do... Vou repetir, né? Fica na minha cabeça aqui, eu preciso ser fiel ao que o Espírito Santo nos conduz. A evidência da presença do Espírito Santo em nós, no nosso meio, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, a evidência da presença do Espírito Santo não é outra coisa senão quando nós temos clareza, luz, revelação, entendimento acerca da palavra de Deus. Conhecimento, revelação de quem Deus é. Mateus 3, versículo 11. Aqui nós vamos ver um testemunho que João Batista vai dar acerca do nosso Mashiach, certo? Então, João Batista vai dizer assim: eu vos batizo com água. Foi o batismo de João Batista, né? Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, nosso Mashiach, para quem ele apontou, eis o Cordeiro de Deus. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Calma, eu só li o contexto para vocês. E aí, na sequência, no versículo 12, é onde eu quero focar aqui com vocês. A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Quando nós lemos esse versículo, a princípio, nós não entendemos muita coisa. Tá? Eu quero me identificar com vocês, certo, pessoal? Aconteceu comigo isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Nós não entendemos muita coisa, mas agora eu vou compartilhar com vocês algo e depois a gente volta nele. Então, vamos à primeira página da Torá, Bereshit, Aleph, Gênesis 1. Claro, sempre. Gênesis capítulo 1 vai dizer assim: então, Bereshit bara Elohim et hashamayim. Quem já até sabe falar em hebraico já, de tanto que eu falo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava, olha só, sem forma e vazia, tohu vavohu, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, disse Deus, haja luz. Certo. Cada vez que a gente lê esse texto, é algo novo, né? É uma fonte inesgotável. A Santa Torá. Baruch Hashem. Hoje que eu quero falar para vocês que eu nunca falei, apesar de ter lido esse texto 200 vezes com vocês. Prestem atenção, para quem está com a Bíblia aberta e com a caneta na mão, Edna,
Eu sei que você tá, hein? Sei que tem gente aí que anota, que tá aí com a Bíblia aberta, caneta na mão ou um lapisinho. Veja bem, a terra, porém, estava sem forma, sublinha essa expressão sem forma, e vazia, sublinha vazia. Cíntia tá também, vazia, tá vendo? Então, sem forma, sublinhou. Vazia, sublinhou. Havia trevas, opa, sublinha de novo, trevas. Sobre a face do abismo, sublinha, abismo. Sem forma, 1. Sem forma. 2. Vazia. 3. Trevas. 4. Abismo. Certo, sim, estou. Então, nós temos 4 palavrinhas aqui em um único versículo. Então, o que salta diante dos nossos olhos? Nossos sábios ensinam, então, assim, lembra que nós lemos Torá e aprendemos com nossos sábios essas riquezas, tudo que o Eterno escreve, ele não desperdiça palavras, não desperdiça sequer um yud, que é a menor letra do alfabeto. Não há uma única letra que o Eterno desperdiça quando escreve a sua Torá, quando ele deixa para nós a sua Torá. Então, são 4 palavras que aparecem aqui. A explicação para isso, dizem nossos sábios, que nós estamos começando a ver que quando Deus criou os céus e depois a terra, aparecem 4 palavrinhas, sem forma, vazia, trevas e abismo, que nós estamos vendo, então, já aqui 4 níveis de maldade que existem, que foram criados. Deus falou, eu sou quem crio o bem e crio o mal. Não vou entrar em detalhes, mas hoje para nós o que importa é, nós vemos aqui 4 níveis de maldade. Então logo no início a Torá já abre para nós mostrando 4 níveis de maldade na terra. Então nós já vamos prever, já conseguimos prever aqui nessa leitura da Torá, que no princípio Deus criou os céus e a terra, e havia trevas, ela era um caos, ela sem forma, era vazia, havia trevas e havia abismo. Então que na terra haveria níveis de maldade. Maldade essa que seriam combatidas, então, como? Como que nós que fomos criados agora, nós humanos, estamos aqui nessa criação? Nós já vimos que ela é constituída por níveis de maldade. Mas a criação está aqui para quê? Na sequência do texto a gente vai ver, disse Deus, haja luz. Então estamos nesse mundo, nessa criação, para emanar a luz de Deus. Para que então, através da luz, nós possamos dissipar toda a maldade. Então esse é o nosso papel. Essa é a nossa missão nessa vida, nessa terra, nesse mundo inferior que nós vivemos. Aquela aula linda também que eu dei para vocês sobre o livre-arbítrio e o galardão. Nós falamos sobre isso, desse mundo inferior, desse mundo distante. Então existe maldade nesse mundo, já profetizada, prevista aqui nesses versículos da Torá. 4 níveis de maldade. Eu não vou entrar hoje nos níveis de maldade, que são desde maldades conscientes até níveis de maldades inconscientes. Isso é muito bem delimitado dentro dos ensinos rabínicos. Um dia nós podemos entrar nisso. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que a Torá, ela abre mostrando para nós sobre a maldade que haveria na criação. Mas essa maldade seria combatida a partir da presença da luz. Então disse Deus, haja luz. Ou seja, por isso que a partir daí Jesus vai falando, vocês são a luz do mundo. Aí a gente fala assim, realmente, nós fomos criados aqui para viver uma vida de comunhão com Deus. E nessa vida de comunhão com Deus, então, é possível que nós, através dessa vida de comunhão com a luz, possamos refletir essa luz de Deus e então dissipar a maldade em todos os seus níveis que existem nessa terra. Nós só vamos conseguir cumprir nossa missão nessa terra, vivendo uma vida de comunhão com o Eterno, com o Criador, porque a única forma de emanar luz
e dissipar a maldade dessa terra, certo? Então isso é maravilhoso, certo? A partir daqui a gente vai ver então que a Bíblia vai mostrar para nós, então, essa maldade se espalhando pela terra, essa perversidade. Então, eu e você estamos aqui, nossa missão específica é essa luz, essa vida, vou botar uma palavrinha hoje chave, né? Essa vida de santidade, aqui está muito associada a essa santidade, essa luz nessa perspectiva de dissipar a maldade. Então, uma vida de santidade, uma vida de comunhão com o Criador, de devoção, é ela que vai fazer com que a gente emane essa luz. E aí, então, essa é a nossa missão e é isso que Jesus vem fazer no final de tudo. Quando ele vier para nos resgatar desse mundo inferior, tirar a gente disso aqui tudo, ele vai julgar essa maldade. Ele vai destruir essa maldade. Ele vai aniquilar essa maldade toda, estabelecendo o seu reino eterno. Muito lindo, né? Por isso que nós já vimos isso. O mundo vindouro não precisará da luz do sol, porque a glória de Deus vai iluminar e tal. Então não haverá mais a maldade. Certo, missão linda e desafiadora. Falou tudo, Dani, missão linda e desafiadora. Você tá entendendo? É esse tom, é isso mesmo. Disso trazer temor sobre nós, além da compreensão também, de algo que é muito difícil a gente ouvir por aí, né? Mas são esses ensinamentos rabínicos que nos enriquecem, né? Como eles leem as escrituras e enxergam coisas que a gente lê e não enxerga, né? Certo, pessoal? Não acontece só com vocês, não, viu? Acontece quando eu ensino para vocês, a mesma reação que vocês têm é que eu tenho quando eu aprendo com os nossos sábios, né? Certo. Então, o primeiro personagem, eu vou na sequência, vou mostrar para vocês assim, Edom. Catarine, quem é Edom? Nós vimos que Edom é um personagem que é o Ocidente, que faz parte do fim, e que de alguma forma o Ocidente vai estar envolvido em guerras, numa peleja final, contra... Enfim, nós vimos isso já. Mas Catarine, então, Deus vai vir destruir o Ocidente, Deus vai vir destruir a América, Deus vai vir destruir o Trump, é o Jared... Não, não, e não, vou falar 4 vezes, porque é 4 hoje, é o número 4 da nossa aula, 4 níveis de maldade, e não, o Eterno vai vir destruir Edom, e Edom representa o quê? Vamos ler, eu já citei esse texto, mas eu acho que com vocês eu nunca li, pra vocês terem uma ideia, eu sempre passo batido, Malaquias, tem que abrir aqui, capítulo... Tudo na cabeça. E aqui, no lugarzinho que está a Bíblia. Vocês não têm isso? Se eu abrir outra Bíblia que não seja a minha, eu não acho nada. Malaquias 3. Nada de 3, desculpa. É o capítulo 1 mesmo. Lembrei, Malaquias, então, esse importantíssimo livro escatológico, riquíssimo. Marta já está lá na frente, hein? Edom e Esaú, isso mesmo. Gente... Foi rápido, hein, Marta? Malaquias capítulo 1, a gente vai ver o profeta iniciando sobre esse assunto de Esaú e Jacó, como colocou Marta aí no chat. É um texto que a gente conhece, a gente leu até esses dias aí, só que a gente parou no versículo 3. E hoje eu vou continuar. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Aí o Senhor vai dizer, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, aqui eu posso ler rápido, em que tem nos amado? Em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó, porém aborreci Esaú. E fiz dos meus montes uma assolação, e dei a herança aos chacais do deserto. Só para contextualizar vocês, na sequência, Malaquias 1, versículo 4. Presta atenção aqui, eu vou fazer a leitura cuidadosa. O Eterno vai dizer assim, através do profeta, se Edom, ó Edom, nosso personagem, Edom é Esaú. Esaú, quando nasceu, se chama Esaú, que é peludo. Esaú nasceu peludinho, Esaú, peludo.
quando já moço trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas vermelhas, uma comida vermelha, saborosa. E essa palavra vermelha, em hebraico, porque a comida era vermelha, é Edom, Adam. Então, a Bíblia mudou o nome de Esaú, o Eterno mudou o nome de Esaú para Edom. Então, nós podemos mencionar tanto Esaú como Edom. Estamos falando da mesma pessoa, que é o irmão de Jacó, certo? Filho de Isaac. Então, Esaú já morreu. Edom era irmão de Jacó. Esaú era irmão de Jacó. Já morreu. Mas tem profecias no final dos tempos. A gente viu que ele vai representar uma região no mapa. E agora a gente vai ver a representação de Edom. O que Edom representa espiritualmente? O que ele representa? Aí aqui está a resposta. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Certo, pessoal? Esse é o versículo-chave acerca de Edom. Malaquias 1:4. A Angelina lembrou do bode peludo. Gente, vocês estão muito ligados. Isso, Maria, Malaquias 1:4. Você já até botou aí. Então, quem é Edom, Catarine? O que Jesus, nosso Senhor, vai julgar? O que ele vai destruir? Como eu faço a leitura, que é a leitura que é o cerne, que é a mais importante, porque ela é a leitura espiritual. Agora, o Edom, país, região, é só para eu identificar, localizar no mapa, origem, sequência histórica, sequência de eventos e não se esqueçam, isso também serve para quê? Para que quando o Eterno falou, Edom vai virar isso, vai se transformar nisso, vai virar esse país, essa região e vai fazer guerra, vai fazer isso. Serve também para que eu veja, quando eu olho a história acontecendo, eu veja a soberania de Deus. De alguma forma, Deus desenhou um cenário geopolítico para que quando eu e você estamos vendo a história, a gente fala assim, uau, a história se desenrolando ao longo de séculos, exatamente dentro do formato geopolítico, geográfico e político, exatamente da forma que a Bíblia disse que aconteceria. Nossa, olha isso, surgiu mesmo essa região. Nossa, essa região realmente fez guerra com essa, tal. Quando eu olho para isso, é para eu ver a soberania do Criador. Então, esse é um objetivo também, porque eu vejo limitações geográficas. Nome de países, de reis, para eu ver a soberania do Eterno. Que aí na história eu consigo localizar. Nossa, olha ali, realmente surgiu, olha Roma, olha a Europa, olha a gente aqui, olha essa guerra, olha essa religião, o Islã. A Bíblia falou mesmo, a Bíblia é muito poderosa. Deus é muito soberano, certo? Então esse é o objetivo. Aí quando Deus fala assim, eu vou destruir Edom, nessa hora a gente tem que virar a chave. Então Deus não vai destruir, olha, o Ocidente, a Europa, os Estados Unidos, o americano, o muçulmano, não! Nessa hora, a gente vira a chave e fala assim, o que Deus vai destruir? Quando ele fala que vai destruir Edom, ele vai destruir esse conceito. Edom será chamado terra de perversidade. Então, a Bíblia me ensinou, os profetas me ensinaram a olhar para Edom, apesar de que a Torá já me ensinava isso,
Só que através dos profetas isso fica um pouco mais claro, mas a Torá já deixa isso claro para nós também. Mas os profetas vão ensinar isso para nós. Não se esqueçam, Edom será chamada terra de perversidade. Povo, que povo? O americano? O brasileiro? Não, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Terra de perversidade. Então vamos chamar Edom, quem está anotando aí agora. Vamos lá. A perversidade, Eva está colocando aqui, Angelina. Eita, glórias, o perverso, Angelina. Isso, Wanda. Eva. A perversidade, impiedade. Então, quem está anotando, o primeiro personagem, Edom, coloca igual a o perverso. Então, no final dos tempos, quando a gente vê Edom, o Ocidente, a América, o Trump, seja quem for, o que o Senhor Jesus, na manifestação da sua vinda, vai destruir, quando a gente sabe que ele vai destruir Edom, porque isso é uma profecia, o profeta Daniel vai dizer assim, nos dias destes reis, Deus suscitará uma pedra não cortada por mãos humanas, que vai bater nesses reis, nesses reinos, e vai destruir tudo. Aí eu sei então que tem uma profecia que essa pedra vai destruir este reino, porque Edom está ali, nos dias finais. Então, vai destruir Edom. Vai destruir o Trump, o Jared, a América, o Ocidente, eu e você? Não, vai destruir o perverso. Certo? Na hora de entender o juízo, o julgamento, o que o Senhor está destruindo é Edom, a terra de perversidade. O povo contra quem o Senhor está irado para sempre. É o perverso. E aí seja o perverso dentro desse cenário que contribuiu para que eu visse a história, a soberania de Deus na história, o poder das escrituras infalível, veio para tudo isso. E na hora que eu vejo que ele vai destruir o perverso, não é só dentro desse desenho, é o perverso incorporado nesse desenho, mas eu consigo agora expandir, entender que, na verdade, além de estar dentro desse desenho, onde eu vi o perverso aqui dentro, de alguma forma, ele vai destruir o perverso. A terra de perversidade. O povo contra quem o Senhor está irado. Todo o perverso. Deixa eu ver o que vocês estão vendo ali. Dani, podemos pensar então que o Pai vai destruir todos aqueles que abriram mão da sua filiação em Yeshua, como Esaú fez ao abrir sua primogenitura. Certo, de novo, Dani, o que eu quero que vocês façam hoje? Isso que você está fazendo é a parte maravilhosa, que é o quê? Aquilo que o Espírito Santo está revelando a vocês. Isso é maravilhoso, que o Espírito Santo vai revelando, que está além daquilo que eu estou falando, dentro desse contexto. Você falou uma coisa maravilhosa, olha aí, ó. Edom abriu mão da sua primogenitura. E realmente o nosso irmão mais velho, né? Yeshua, nosso irmão mais velho. Nós somos criados para sermos conformes à imagem do nosso irmão, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Então, se você, Dani, tá tendo aí, o Espírito Santo tá aí, a revelação, só que hoje eu não consigo, se vocês quiserem compartilhar, o que cada um está entendendo para além do que eu estou falando, é uma obra do Espírito em vocês. Então tá certinho, que a Dani está colocando, a Thaís viu aqui, tá, né? Estou compreendendo isso, certo. Só que eu preciso que minimamente, pelo menos quem está anotando e nivelando aqui, aquilo que eu falei do fundamento, que pelo menos assim, ainda que vocês compreendam essas outras coisas maravilhosas, mas que o fundamento todos tenham, que aí uns vão entender algo a mais, outros vão ficar aqui, mas isso é importante. Quem é Edom? O perverso. Certo? Pedir desculpa porque o Espírito Santo tá aí, talvez não precise, né? Certo. Então,
Só pra gente, assim, não abrir muito e tentar fazer essa live ficar mais concisa e ficar ali, aqui mais a coisa dentro do fundamento. E aí depois a gente vai expandindo, fazendo isso que é maravilhoso, né? Indo para entendendo outras coisas. Então, Edom, quem tá anotando, é o perverso. O Senhor vai vir destruir o perverso, certo? Outro personagem, Edom, Ismael. Quando a gente lê, você viu que é rapidinho, eu vou passando para vocês, eu vou dar nome. Edom, o perverso, Ismael. Quando a gente lê o profeta Daniel vai dizer assim, eu quero correr, eu não quero que essa live fique grande. O profeta Daniel vai dizer, deixa eu escolher um texto aqui, eu tenho que olhar. Por exemplo, a gente falou muito do capítulo 8 na última aula, então eu escolhi um versículo no capítulo 8, certo? Eu poderia escolher outros. Tá vendo a galera aí? Eu vou ter que ir lendo, né? A Roberta falando, os perversos podem ser também os poderosos dessa terra, tá vendo? Isso aí, irmãos. Não retenham essas revelações, é isso mesmo. O que a Dani falou, a Roberta tá colocando aqui, vocês vão perceber que quem tem mais conhecimento da Bíblia, que vocês vão perceber que isso vai fazer sentido. É isso que vocês têm que fazer, podem fazer isso, exato. E aí, para eu nivelar aqui, então, eu vou ficar aqui só no que é o fundamento, hein? Ismael, eu vou ler Daniel capítulo 8, por exemplo, a partir do versículo 12, ou o versículo 12. Quem tá botando aí no chat o versículo, Daniel 8, 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Tá falando aqui desse chifre pequeno, que nós vimos que é o Islã, e nós falamos que Maomé se dizia descendente de Ismael, e falou que Deus fez uma aliança com Abraão através de Ismael e não com Isaac. Para quem não participou da aula, isso é um resumo. Esse chifre pequeno é o Islã, fala do profeta, então, que traria essa religião e afirmando que ele é descendente de Ismael e que Deus fez uma aliança com Abraão através de Ismael e não com Isaac. O versículo 12 vai dizer, então, que sobre esse chifre pequeno, o Islã, sim, o exército foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e a última frase você pode sublinhar. Quem está aí sublinhando? Daniel 8, 12. Obrigada, Maria. E deitou por terra a verdade. Então, aqui nós estamos vendo esse personagem Ismael. E quem é ele? O mentiroso. Então, Edom, o perverso. Ismael, o mentiroso. Vamos seguir. Irmãos, eu tô aqui fazendo uma coisa didática. E às vezes a didática, ela serve só pra gente, como eu falei, para tornar as coisas claras. Mas lembre-se que é uma didática. Pode ser que em alguns momentos eu esteja abrindo mão da complexidade, das conexões, para trazer a coisa conceituada, para ela ficar didática para nós, para trazer clareza. Mas lembrem-se que eu preciso pegar a didática, aquilo que eu estou aqui tornando conceitos para você, e levá-los para dentro de uma realidade complexa, que se conecta, muito maior. Certo? A didática vai nos limitar, mas ela ajuda, às vezes ela é necessária. Então, Edom, o perverso. Ismael, o mentiroso. É claro que Ismael também é perverso e que Edom também é mentiroso, mas existem características que se destacam em cada um deles, certo? No Islã não é permitido mentir em lugar. Essa foi boa. A grande mentira, né? Então, o Islã é um mentiroso. Daniel 8, 12. Deitou por terra a verdade. A gente vê que está ressaltando essa característica, como ressaltou a terra de perversidade, né? Edom, o perverso. Ismael, o mentiroso. Edom, Ismael. Amaleque. Amaleque. Onde que a gente lê sobre Amaleque? Amaleque foi
calma aí, filho, neto de Esaú. Virei até para me concentrar aqui. Amaleque é neto de Esaú, de Edom. Mas eu não vou... Vocês podem olhar tudo isso na Bíblia. Hoje eu vou pegar só um versículo aqui. Deixa eu escolher um versículo. Amaleque, aquele episódio que... de Refidim. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Achei. Quem tá aí me ajudando no chat, Maria e tal, por favor, bota aí a referência aí, quem tá, às vezes, lendo o chat e piscando o olho aí. Pessoal, sim, a live vai ficar salva, Luciana, pode deixar. Por isso que eu tô tentando fazer ela ficar curta, pra gente não ter nenhum problema aqui. Êxodo capítulo 17, versículo 8. A gente vai ver a partir do 8 que vai falar de Amaleque. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Esse episódio aqui. Mas Amaleque, quando a gente olha para essa história do capítulo 17 de Êxodo, até o versículo... Então, 17, versículo 8 até o 16, a gente vai ver assim, no 14, o Eterno dizendo assim a Moisés: disse o Senhor então a Moisés: Moisés, olha só, escreve isso para a memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E o versículo 16 termina dizendo: e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então Amaleque era neto de Esaú, pensa, Amaleque já morreu. O povo está aqui já na época de Moisés, no deserto, tinha acabado de sair do Egito, passando por esse lugar chamado Refidim, vem esse povo chamado Amaleque. E existem profecias para Amaleque. Mas Amaleque já morreu. Não existe. Mas existe profecia para Amaleque até o final dos tempos. De geração em geração ele fala, haverá guerra do Senhor. E eu vou riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Quando a gente olha para essa história, a gente vê que Amaleque, apesar da palavrinha não aparecer aqui, mas é a melhor que se encaixa para ele. Inclusive, nós lemos o livro de Esther, em Purim, vimos as profecias de Daniel, o espírito de Amaleque em Amã. Amaleque, ele é o destruidor. Assim como perversidade define bem Edom, assim como o mentiroso define bem Ismael, o destruidor, a destruição, a assolação, define bem Amaleque. Então, obrigada, Maria. 17, de 8 a 16. Então, Mary vai ficar salva. Estou vendo aqui. Então, Amaleque, quem está anotando aí, anotou já Edom, o perverso, Ismael, o mentiroso, Amaleque, o destruidor. Esses são os personagens. Esses são os significados espirituais, ou a representação desses personagens no que concerne a escatologia. Se eles aparecem no final dos tempos, e eles aparecem, em algum momento, cada um deles, ali a gente vai ver o Senhor falando, vou destruir, vou riscar para sempre. Vai ser o perverso, o mentiroso, o destruidor. Ele vai destruir a perversidade, a mentira, a destruição, a assolação, percebem? Toda a maldade dentro desses personagens que surgem, então, a gente vê eles na história, a gente viu na história de Purim, ali, por exemplo, eu vejo Amaleque sendo qualquer povo inimigo de Israel que se levanta com o intuito de destruir o povo de Israel, por ódio gratuito,
Israel estava passando no meio do deserto, por Refidim, e Amaleque queria destruir esse povo. Por que, Catarina? Esse povo fez mal a Amaleque? Não, por motivo nenhum. Simplesmente porque era o povo de Israel. Então esse ódio gratuito que existe desde que esse povo existe, e que no regime nazista você pergunta por que Hitler, seu nome seja riscado da história, por que Hitler destruiu os judeus? Ódio gratuito. Destruiu os judeus por quê, Catarina? Porque era judeu. Vou destruir essa raça, eu quero destruir esse povo. Que espírito estava sobre Hitler? Espírito de Amaleque. Ele é o Amã dessa geração. O mesmo que esteve sobre Amã quando viu que Mordecai era um judeu, não queria se prostrar diante de... Não, vou destruir o povo todo. Vai destruir por quê, gente? Por que, Amã? Você vai destruir o povo todo? Vou destruir. Porque esse povo aí, sei lá, vai destruir os judeus. Amã, Amaleque, Hitler, Amaleque. E a gente viu Hamanei, né? A gente vê essa força dentro do Islã também, essa força malequita. Morte a Israel, não é a bandeira da República Islâmica, da Revolução Islâmica, da Jihad? Morte a Israel. Mas por quê, gente? O que Israel fez com esse povo? Nada. Ódio gratuito, Amaleque. Então, o Senhor vai destruir esse espírito de Amaleque. Todo aquele que vem, que tem dentro dele essa destruição, que vem para destruir, que causa destruição nesse mundo. Todo que é mentiroso, todo que é perverso. Não é maravilhoso? O Senhor está atento à maldade que existe. E desde o início isso estava profetizado. Quando ela era sem forma, vazia, havia trevas na face do abismo. Maldade. Mas, disse Deus, haja, Baruch Hashem, luz. Então essa maldade será extirpada. Essa luz virá para exterminar finalmente toda a maldade. Enquanto isso, nós aqui, na nossa pequena missão, e tão desafiadora, como diz Dani, estamos aqui para transmitir essa luz e destruindo, eliminando, dissipando toda essa maldade. Onde tem destruição, onde tem a mentira, onde tem a perversidade, certo? Falta um personagem que é Babilônia. Por último, Babilônia, eu escolhi... Onde que eu botei Babilônia? Peraí. Jeremias 50 ou 51. Jeremias 50. Eu escolhi esse versículo que, conhecendo um pouquinho a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, eu escolhi esse versículo, que didaticamente foi o que eu entendi que mais... que melhor descreve a Babilônia, para a gente entender o que o Eterno vai destruir. A Maria perguntou até um dia desse, não lembro se foi na live ou na aula, né? O que é a Babilônia. Então é um assunto também muito maravilhoso. Cada um desses personagens dá uma live de 10 horas, né? Então a gente vê no Apocalipse, caiu a Babilônia, a gente vê os profetas dizendo que Deus vai destruir a Babilônia, mas cadê a Babilônia? Não existe mais, né? Nabucodonosor não existe mais. Então Babilônia é... Jeremias, me ajuda aí, hein, na referência, quem está anotando. 50, versículo 31. Jeremias 50, 31. Olha, o Eterno vai dizer. O capítulo todo é sobre a Babilônia. Então, 50, versículo 31 vai dizer: Eis que eu sou contra ti, vírgula, ó orgulhosa. Diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Percebem? Como fica claro, né? É gostoso a gente ler os profetas. Eu amo, falo com vocês, que eu, por mim, estudava escatologia só com as escrituras, igual Jesus ensinou. Cadê Fernanda? Tá aí? Igual Jesus ensinou. Só com as escrituras. Tá tudo aqui. Eis que sou contra ti, ó orgulhosa.
Diz o Senhor, Adonai Tsebaot, o Senhor dos Exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Existe profecia para Babilônia. No final dos tempos, o Senhor vai vir para castigar Babilônia. Quem é Babilônia? A orgulhosa. Aqui a gente fecha. O orgulho, isso, tá aí. Falamos junto quase, hein? Certo, Tatá? Babilônia, o orgulho. O orgulho, Angelina, obrigada, isso. Então, Babilônia, a orgulhosa. Eu tô fazendo essa frasezinha, né? Tornando a coisa didática para associar para ficar bonitinho. Edom, o perverso. Ismael, o mentiroso. Amaleque, o destruidor. Babilônia, a orgulhosa. Que no final das contas, é claro que nós temos essas características, essa maldade misturada dentro deles, mas é o que melhor representa. O orgulho, a soberba, a perversidade. Também a gente pode usar o substantivo, né? Que eu estou caracterizando aqui. O orgulho, a soberba, a perversidade, a assolação, a destruição, toda maldade. Quando eu falo toda maldade, pelo menos na minha cabeça, eu consigo colocar os 4 personagens, tudo dentro dessa palavrinha maldade. Que é quando eu olho para a terra sem forma vazia, trevas, abismo, maldade. Todo mal. Claro, o mal. Certo? Gente, Mainê fez um resumão aí, hein, galera? Colher de chá para vocês, hein? Arrasou, Mainê. Certo. Também para mostrar que já havia tudo no princípio da Terra. Exatamente. Já havia tudo profetizado, como a Cíntia está colocando aqui. Galera fazendo resumo aí, tô até gastando tempo aqui olhando, que eu tô admirando, apreciando vocês. Maria também colocou. Certo. Thaís tá tirando print. Isso aí, pessoal. Certo? Então, acho que tá claro, era praticamente isso que eu queria mostrar para vocês. E eu vou encerrar aqui para a gente fazer aquela dinâmica do voltar no texto de Mateus, mostrando para vocês o seguinte. O Senhor, ele vem destruir, então, o perverso, o mal, destruir a maldade. Eu vou pegar esse personagem do perverso, que foi o primeiro. Aperta o cinto aí para ninguém cair da cadeira aí, hein? Quero mostrar para vocês o seguinte. A Bíblia, os profetas, as escrituras, elas, em vários lugares, não cessam de mostrar para nós. Por isso que, assim, é uma mistura, quando eu compartilho essas coisas, assim, de... essa alegria, essa empolgação que eu fico de deixar claro para vocês o assunto. E ao mesmo tempo, meu coração aperta, aperta, aperta. E às vezes vem a lágrima aqui, o chorinho, porque... Só de falar, mas assim, porque... Assim, tá tão claro nas escrituras, só que não é fácil porque tá espalhado nas escrituras. E é uma compreensão que a gente precisa ter, a gente não pode errar. Que no final das contas é a verdade. O Senhor, ele vem para destruir todo o mal. A gente heresias aí, esse mundo doido, né? Essas heresias que a gente cria. A Bíblia vai dizer para nós, por exemplo, o profeta Daniel, quando está falando, então, que a pedra vai bater no pé da estátua. Deixa eu mostrar para vocês esse texto. Olha só. Daniel, capítulo 2. Deixa eu escolher um versículo. Daniel, capítulo 2. Deixa eu ver... O bronze meus assim lhe fará em pedaços. Visto que com artelho será prático, casamento, mas disso 6, certo? Eis-me será para sempre. Com as mãos humanas, grande será. Escolher um versículo aqui, igual eu tô fazendo. Esperem. Deixa eu ver. Certo.
Quando estava, foi cortado os quais. Certo, escolhi. Eu vou pegar o versículo 34 do capítulo 2. O profeta Daniel está interpretando aquela profecia da estátua que ele viu com a cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Quando estavas olhando, Daniel 2, versículo 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Lembra? Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Todo mundo, quando eu falei isso, bastante gente já entendeu. Jesus, nosso Mashiach. Essa pedra é cortada sem auxílio, sem esforço de mãos humanas. Jesus feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, ou seja, nos dias destes reis. Por isso que ela fere a estátua nos pés, de ferro misturado com barro. Edom Ismael. E os esmiuçou. O versículo 35 ele é muito importante, porque ele vai dizer assim: então foi juntamente esmiuçado. Olha que curioso, nos dias destes reis, a estátua bate no pé, a pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. A pedra bate no pé da estátua, e aí a profecia vai dizer que não vai destruir o pé. Bateu no pé da estátua, porque veio a pedra nos dias destes reis. Agora é um pouquinho daquele treinamento que eu falo com vocês. Vamos construir o raciocínio com a mentalidade hebraica, não com a mentalidade ocidental, muito lógica para nós, assim, né? Muito óbvia. Não, com a mentalidade hebraica. Vamos enriquecer semanticamente a construção do nosso raciocínio. Eu estou ensinando isso para vocês. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, Daniel 2:35, a prata e o ouro. Olha que interessante. A pedra bateu no pé. E a profecia diz que juntamente a pedra esmiuçou o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro. Aí termina dizendo assim: os quais se fizeram como a palha. Ó a palavra-chave, hein? Já tô dando spoiler. Sublinha, palha. A gente leu essa palavrinha lá em Mateus, hein? Os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígio, Baruch Hashem. Mas a pedra, eu repito toda, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha. Ai, Senhor, e que encheu toda a terra. Baruch Hashem. O que a gente está esperando, irmãos? O que eu e você estamos esperando aqui? Esse dia, haja luz, né? Depois de Tohu Vabohu, desse caos todo, desse mundo inferior, depois de sem forma vazia, trevas, abismos, nós estamos esperando essa pedra cortada, sem auxílio de mãos humanas. Nos dias destes reis, ela vai bater no pé da estátua, mas ela vai destruir a estátua inteira, porque a estátua inteira vai se transformar como palha que o vento vai dispersar. Então essa pedra vai se tornar uma grande montanha, o reino eterno, o reino do nosso Mashiach, que encheu toda a terra. Então toda a terra se encherá dessa glória, dessa luz. E essa palavrinha então, deles não se viram mais vestígio. Toda essa estátua se transforma numa palha e não se vê mais vestígio dessa estátua ou dessa palha. Certo, Catarina, entendi. Não vai haver nenhum vestígio do mal. Quando Mashiach vier, irmão, por que não pode ter o milênio nessa terra?
Porque diz a teoria, a heresia do milênio, diz a heresia do milênio que depois de 1000 anos que Jesus reinar nessa terra, o Satanás vai ser solto e vai ter uma peleja, vai ter guerra. Depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto e vai perturbar todo mundo de novo. Mas o profeta está dizendo que quando essa pedra bater no pé dessa estátua, vão lá, deles não se viram mais vestígio, não haverá vestígio de maldade. O mal vai ser extirpado, eliminado, aniquilado. Mashiach vem, essa pedra se transformará em grande montanha que vai encher toda a terra. Pelo amor de Deus. Certo, pessoal? É o reino eterno do nosso Mashiach. Mas, Catarina, essa palha. Então, eu estou começando a entender que Jesus está vindo para destruir todo o mal. Essa palha, então, é a maldade. Toda a perversidade. Toda a estátua que representa os governos humanos. Alguém já falou aí, os poderosos dessa terra. Todos esses governos humanos, poderosos dessa terra. Onde tem dentro de tudo isso, nos dias destes reis, a perversidade, a maldade, então, como palha, será destruído. Eu quero ler um texto, que é o salmo, o primeiro salmo que eu decorei quando era criança. Glória a Deus, Fê, tá ficando claro, Fê? Vamos te ver. Maranata, Alice, certo, vocês estão entendendo, né? Ai, louvado seja Deus, irmãos. Eu fico aqui assim. Ai, vocês estão vendo. Salmo capítulo 1, estou caminhando para o final. Salmo capítulo 1 vai dizer assim. Foi o primeiro salmo que eu decorei quando era criança. Eu amo esse salmo. Bem-aventurado o homem, vocês lembram desse salmo? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se senta na roda dos escarnecedores, antes o prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não murcham no devido tempo do seu fruto. Conhece esse texto, certo? Eu vou ler a partir do versículo 4. Salmo 1, 4. Os ímpios não são assim. Então ele vai falando do bem-aventurado. O que ama, o que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, como árvore plantada junto a ribeiros. Esse salmo é lindo. Aí ele vai dizer esses bem-aventurados, certo? Dá o seu fruto no devido tempo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Aí na sequência vai dizer assim, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha. Obrigada, Catarine, por fazer essa pescaria, vamos botar assim, né? De Gênesis a Malaquias, nas escrituras, nós temos, foi isso que eu clamei ao Espírito Santo, essa graça de pescar textos para construir hoje esse resumo que ficasse didático para vocês entenderem o que as escrituras nos ensinam, a integralidade das escrituras, sobre escatologia. Então os ímpios, quem está anotando aí, Salmo 1, 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso que o Salmo 1 é completamente escatológico. Por isso ele vai dizer, os perversos não prevalecerão no juízo. Nem os... Irmãos, quer um texto mais fácil? Pensar que eu decorei esse salmo quando eu era criança. Que privilégio, né? Aprender isso desde cedo. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Estão agradecendo aí, né? Está caindo no coração de vocês. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Por isso que a pedra bate no pé, mas destrói tudo. É o dia do juízo. E não haverá perverso que vai prevalecer. Não haverá maldade que vá prevalecer. Não haverá ímpio que vá prevalecer.
Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor vai fazer justiça, vai nos recompensar, os justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece. Ele vai trazer o seu galardão. Ele conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1. Salmo 1. Se você quiser ensinar escatologia para o seu filho, se ele é criança, lê Salmo 1. Bem-aventurado, lê Salmo 1. Encuca o Salmo 1. Deu certo comigo, vai dar certo. Vai dar certo. Encuca nele, faz ele decorar. Filho, vamos decorar o Salmo 1. Uma das coisas mais belas, assim, eu me emociono. Tive oportunidade, então. É decorar o Salmo 1. Ensina escatologia com o Salmo 1. Já começa a encucar nele, que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Antes, seu prazer está na lei do Senhor. Ensina o Salmo 1 para os seus filhos. Ensinem. Então, pronto. Então, nós vimos, então, que a palha é o quê? Uma representação na escatologia do perverso, que no dia do juízo não vai prevalecer, será destruído. Então, o que o eterno... Gente, vamos lá. O que a escatologia, a integralidade das escrituras nos ensina acerca do dia do Senhor, da vinda do Senhor? Jesus vem para destruir o perverso. Daniel falou da estátua, eu estou mostrando o Salmo 1, e agora eu vou ler textos com vocês, vai chegar no Mateus, porque eu já li com vocês várias vezes, mas eu quero que vocês tenham essa experiência de a luz ir chegando e ampliando essa compreensão de vocês, para vocês verem, entenderem meu choro, eu não chorar sozinha, assim, a clareza. Isso está tão claro nas escrituras e precisa doer no nosso coração quando a gente vê as heresias que surgem. Dói, pelo menos, não sei se eu quero assim, não quero chorar sozinha, né? Dói as heresias porque falta, né, erram porque não conhecem as escrituras. Então, assim, Isaías capítulo 13, versículo 9. 13, 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão, nem os pecadores. O dia do Senhor, para dela destruir os pecadores, o juízo do Senhor. Certo, pessoal? Então, quando Jesus, em Mateus... Calma aí, antes de ler, eu vou fazer isso. Eu vou ler Mateus. Irmãos, deixa eu ver, tô vendo no comentário aqui a questão da palha, é a mesma coisa que o joio. Lembrando, isso aí que vocês vão associando... Ah, então agora eu lembrei do joio, agora eu lembrei da separação, agora eu lembrei tananã, tananã. É o Espírito Santo trazendo luz para vocês de coisas que estão realmente conectadas a esse assunto, certo? Agora, eu vou evitar de entrar nisso, certo? Para ficar aqui no fundamento. Então, palha, vamos ficar na palha. Ah, eu lembrei do joio, lembrei dessa separação, que tananã. Não está errado. É o Espírito Santo mostrando para vocês, mas indo para além daquilo que eu estou falando aqui, certo? Mas mas o que a Bíblia quer fundamentar? Minimamente essa compreensão, eu quero que todos tenham. Palha, conceito, fundamento, conceito, palha, é o perverso. Os ímpios, porém, não são assim. É o ímpio. Eles são como a palha. Então, nosso fundamento, nossa aula primeira, depois a gente fala de outras. Aqui hoje precisa ficar claro para todos.
palha, é o joio, é isso, é aquilo. Palha é o ímpio. Os ímpios, porém, não são assim. Eles são como a palha, que o vento dispersa, certo? Então, o ímpio é como a palha. Palha é o ímpio, que não vai prevalecer no juízo, no dia do Senhor, que ele vem para destruir o ímpio, o perverso, o pecador. Isaías 11, versículo 4. Julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Tá vendo? Vários textos dizendo a mesma coisa. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isaías 11, 4. Certo, pessoal? Beleza. Então, vi que Maria colocou o 13, 9. Maria, se você quiser colocar também esse. Isaías 11, versículo 4. Então, com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Essa palha que vai dispersar com o sopro pelo vento. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. A Bíblia é muito linda, irmão, pelo amor de Deus. Ele vai destruir com o sopro da sua boca o perverso. Vou falar a mesma coisa. O ímpio é como a palha que o vento dispersa. Impressionante, né? O que são as profecias? Quando a gente vai conectando, linkando, entendendo o que o Senhor está nos trazendo. Então, acho que é o suficiente. Agora foi o suficiente. Mateus capítulo 3. Quem estava aqui no início, agora prepara aí, hein? Cristalino, inspira a palavra de vida. Cristalino, lindo. Inspira a palavra de vida é a Dani. É a Dani, né? Que tem tanta Dani já no nosso grupo. É uma pena não ensinarem isso na igreja, certo? De fato, mas assim, é um ensino, tá dentro das escrituras, né? Que faria parte da sã doutrina. E nos últimos dias, as pessoas iriam se afastar dessa sã doutrina. Então, é assim que eu conforto meu coração sempre, né? Realmente, hoje é muito difícil alguém ter esse acesso, ensinar essas coisas. Então, capítulo 3 de Mateus. João Batista falando de Jesus, do nosso Mashiach. Então, capítulo 3, versículo 12. A sua pá, ele a tem na mão. Ele limpará completamente a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Olha só, irmão. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, ele vem para destruir a palha em fogo inextinguível, com o sopro dos seus lábios. Ele vai destruir o perverso. Os ímpios não são assim, estão como a palha que o vento desperta. Ai, socorro. Então, eu choro mais porque eu acho que a Dai falou isso, me sensibilizou mais, assim, mexe muito no meu coração, que eu realmente dói o meu coração ver que a palavra de Deus, eu queria que a palavra de Deus fosse compreendida, eu queria tanto, e ao mesmo tempo eu acho que é um privilégio, assim. Ai, socorro! Um privilégio tão grande entender essas coisas. Eu preciso desabafar isso aqui para ver se eu paro de chorar, mas assim, desculpa, eu tenho plena noção de que a mensagem que eu carrego, ela é muito maior, assim, do que eu. Ela é tão maior e
Eu acho que vem um aperto ao meu coração nessa hora também. Eu falo, Senhor, a revelação das profecias, o entendimento dessas coisas é algo tão poderoso, é algo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E por que eu tenho esse entendimento? Eu sou tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão falha, tão limitada. E às vezes as pessoas precisam entender, irmãos, a palavra que eu compartilho, é ela que é grande. Ela é muito grande. Ela é muito maior. Nunca olhem para mim pensando que eu sou digna de falar essas coisas. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Então, é muito maravilhoso. Eu amo poder compartilhar isso e ao mesmo tempo é muito custoso, né? Tem seu preço e me faz chorar. Eu queria terminar lendo, como eu falei para vocês. Então, a palha, nem consigo olhar para o chat, né? Morro de vergonha. Então, mas deixa eu ler, deixa eu voltar. A palha, o Senhor vem destruir. Quando a gente olha pro Tessalonicenses, eu já falei do milênio, e eu vejo que o Senhor sempre, de alguma forma, me inspira. Eu sei que é o Senhor, por isso que eu fico assim, mais emocionada. Mas assim, ai, socorro. Eu sei que é o Senhor, porque Ele sempre me toma, assim, me inspira. Aí, combatendo as heresias, destruindo enganos, mentiras, né? Que certamente nos enganaram, não foi só vocês. Nos enganaram por tanto tempo. E no 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está ensinando escatologia para a igreja em Tessalônica, e ele cita essa realidade. Ele vai dizer assim, a igreja pensou que havia chegado o dia do Senhor. O apóstolo Paulo fala assim, olha, igreja, não se enganem, porque o dia do Senhor não vem sem que primeiro venha a apostasia e se levante o homem da iniquidade. E então, ele vai citar esse texto especificamente de Isaías, né? Então, 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Desde quando, irmão? Senhor, desde quando esse texto ele fala que Jesus vai vir destruir o anticristo, Emmanuel Macron, vai destruir Trump. Irmão, Jesus vai vir destruir toda maldade, o iníquo, o perverso, o pecador, o ímpio. É Edom, é Ismael, é Amaleque, é a Babilônia, é o perverso, é o mentiroso, é o destruidor, o assolador, é o orgulhoso, é o soberbo. Escatologia é sobre isso. É isso que gera esperança no nosso coração. É essa esperança que nós temos. O Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, é a sua palavra, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Essa pedra não cortada com auxílio de mãos humanas. Essa pedra, a manifestação da sua vinda. Isso é escatologia, certo, irmãos? Então, essa é a nossa esperança. A manifestação da sua vinda. Haja luz e houve luz. Não precisarão eles da luz do sol, porque a glória do Senhor nos iluminará. Não haverá vestígio de qualquer maldade. Louvado seja Deus, Baruch Hashem.
É isso. Amém. Obrigada a vocês. Obrigada, Senhor, pela vida do seu filho. Obrigada, amém, amém. Acho que ficou claro, né, pessoal? Então, eu vou deixar essa live salva. Eu vou tentar baixar essa live no YouTube também, que eu sei que é mais fácil para algumas pessoas, alguns de vocês assistirem no YouTube, dando pausa lá. Certo? Então, cara, me choro. Beleza. Deixa eu ler um pouquinho vocês antes da gente sair. Catarina, eu me junto você nesse choro. Passando rápido aqui, não tô conseguindo, louvado seja Deus. Dai. Ai, quem foi que falou ali? Vou voltar aqui, pelo menos um pouquinho. Certo, Roberta, Simone, Alice. É a Alice, né, que chorou junto aí. Certo. Angelina, Roberta, Dai, obrigada. Amo demais, eu também. Rose, gratidão. Luciano, obrigado. Você também está aqui. Cal, mais uma vez. Mary, que bom que você está aqui. Certo, Fê. Deus eterno, Pai amado, misericordioso, derrama sobre a vida da tua filha unção, conceda renovo a vida dela sempre que ela nos ensinará a tua santa palavra. Obrigada. Obrigada, Fê. Seu carinho, sua oração, sempre suas palavras. Faz para mim, shalom. Rosilene, obrigada. Elô. E, que bom te ver aí, mulher de Deus. Elaine. Certo, Ivone. Avarrá. Não sei o nominho de algumas pessoas. Vera Marques. Gratidão. Cláudia, que bom te ver. Marinésia. Lili, meu Deus, Lili. Você tá aí, que bom, amiga. Que bom te ver. Aí, ó, só de ver, já me emocionei de novo, né? Saber que não estamos sós, né? Louvado seja Deus. Então, estamos juntas. Mi, que bom te ver. Graças a Deus, gente, eu poder ler o nominho de vocês. Vocês estão vendo como que isso é importante para mim. Nessas horas. Acho que todos choramos. Pelo menos eu. Manteiga derretida tá aí, né? Chorando. Certo. Pessoal, Elizabeth, ai, muita gente, eu quero não perder aqui os nominhos. Edna, o Espírito tá aí sobre você, só segue, só segue. Amém, pode deixar, vou só seguir com a graça de Deus. Então, Marta, obrigada, obrigada a vocês. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por tanta graça, tanta revelação, entendimento, por escolher essas pessoas, por ter sendo fiel também a essa busca. Todos que estão aqui dando lugar de honra. Poderíamos estar em tantos lugares, fazendo tantas coisas. Certamente, todos que estão aqui renunciaram a algo, abriram mão de algo, estão mostrando que o Senhor é o mais importante, que a tua palavra tem esse lugar. Mas ainda aqueles que não estão aqui agora, mas que vão ouvir depois, eu sei que estão buscando e o Senhor tem sido fiel, se deixando ser encontrado, trazido com tanta graça, luz aos nossos corações. Obrigada. Senhor, muito obrigada. Sustenta a nossa fé nessa verdade, nessa palavra. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Amém. Amém.